Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês, um vídeo básico de perguntas e respostas. Já faz mais de um ano que eu fiz um vídeo assim. Então, vocês mandaram muitas perguntas, mais de 100, porém eu escolhi 35, né? Se eu fosse colocar mais, o vídeo ia ficar muito longo. Mas nos próximos vídeos eu posso ir respondendo essas perguntas, beleza? Além do mais, tem muita pergunta semelhante, muita pergunta repetida. Então, vamos ao vídeo. A primeira pergunta é do @criações_GJ_Guedes. Suas galinhas comem à vontade? Não, eu sirvo a ração em 2 períodos, de manhã e de tarde, cerca de 115 ou 120 gramas de ração por ave. As adultas. Confira o peso das aves para saber o quanto de ração elas precisam. Sabe-se que as galinhas precisam consumir uma quantidade de ração equivalente a 4% do seu peso. @Rafael Nascimento. Cruzamento entre Label Rouge e galinha caipira comum dá para tirar algo bacana, tanto em postura quanto em carne? Dá para tirar aves mais pesadas, porém a postura é mediana. @Luan. Ovos de mercado podem chocar? Tem chance? Não. As granjas não utilizam galos em seus plantéis, de poedeiras. E se não me engano, é proibido vender ovos férteis para consumo, justamente porque eles estragam rápido. Quarta pergunta do @Angela Barcelos. Quais são as melhores galinhas para se criar em quintal? A galinha caipira comum, sem raça definida, é uma boa opção, Ela é resistente, é de fácil manejo, mas pensando em aves mais produtivas, a Plymouth Rock é boa, a Rhode, GSB, a Meraucana, Leghorn, sem falar nas ornamentais, sedosa, polonesa, campine, enfim, a maioria das raças puras encontradas no Brasil são boas para criar no quintal. EG Notícias, do meu amigo Edmilson. Com quantas aves você começou a sua granja? Bom, eu comecei comprando 10 frangas. Uma delas morreu na viagem. Depois eu comprei alguns pintinhos. Foi uma morredeira danada, mas enfim, hoje tá de boa. @Alex Rogel. Onde estão as frangas de 5 meses, irmã dos frangos? Não vi elas no último vídeo. Olha elas aqui. Já juntei com as galinhas mais velhas. Vitor Guilherme. Quantos galos pode deixar com 50 galinhas? 5 galos vão dar conta, mas se eles não forem criados juntos, vai ser uma briga atrás da outra. Mesmo sendo criados juntos, eles arrumam umas confusões. Só lembrando, não há necessidade de galos em plantéis de poedeiras, a não ser que queira reproduzi-las. Mas se você quer para melhorar o bem-estar das galinhas, basta um galo para essas 50 galinhas. @Senhor Carijó Oficial. Vale a pena criar uma galinha Rhode Island Red? Vale sim, é uma raça muito produtiva e valiosa. @Maicon Preus. Como fazer um espaço protegido contra predadores? Estou tendo muitos problemas com gambás e gaviões nos piquetes. Um piquete bem arborizado ou com vegetação média já vai atrapalhar a vida dos gaviões, que dá para as galinhas se esconderem. Mas para resolver imediatamente é preciso cobrir com tela, E neste caso teria que reduzir o espaço para ficar viável, dependendo de sua condição financeira. E para se livrar do gambá, tem que usar tela com malha fina, pelo menos 1 polegada. @Paulo Luciano. Qual a melhor solução e tratamento para a doença de peito seco? Primeiramente, deve-se fazer um bom manejo, mude as aves de baia, faça a limpeza no local, coloque uma cama nova, água e ração de qualidade. A sulfamicina é um ótimo remédio para peito seco, ela combate muitas doenças que causam o peito seco. Depois do medicamento, coloca suplementos vitamínicos na ração e na água também.
Samuel Araújo: como vai ser quando você mudar a granja? Levará as galinhas adultas para o novo local ou pintinhos? O que acontecerá com os galinheiros e espaços já construídos no terreno antigo? Eu pretendo levar apenas pintinhos e fazer um manejo focado em biosseguridade. Os espaços antigos vão ser usados até que eu venda todas as aves velhas e quando as aves nas novas instalações estiverem produzindo. Rafa Raiol: existe remédio caseiro para aves com vermes? Existe. O tronco de bananeira é muito bom. Ele serve como alimento, combate os vermes e a diarreia das aves. @Motolima: é verdade que criação de galinha caipiras não dá lucro? Não, toda criação dá lucro, criada da forma certa. @Cauã dos Santos: qual a porcentagem ideal de proteína na ração de postura, crescimento e inicial? Cerca de 20% na fase inicial, 18% na fase de crescimento e 16% na fase de postura. @Nailan Eduardo: quais os principais remédios para galinha com gogo? Galinha com coriza infecciosa, o famoso gogo. Eu costumo utilizar 3 medicamentos, mas ultimamente essa doença não tem aparecido aqui. Então eu utilizo Neoflox, Tormicina 100 e Quiladem. Vai depender dos sintomas. Quanto mais fortes, remédio mais forte. @Coleiro e Canto: você tem pretensão em desenvolver uma raça própria, fazendo cruzamentos entre aves com aptidão diferentes, até chegar a um padrão que você deseja? Sim, estou trabalhando no melhoramento das galinhas de pescoço pelado, principalmente. @Gustavo Beron: se deixar as ameraucanas com os ovos, existe alguma possibilidade de elas chocarem? Isso é bem difícil de acontecer. Elas não têm aptidão para o choco. Eu deixei vários ovos nos ninhos quando as minhas iniciaram a postura, mas nada de chocar. Cleudiolando Batista: você sempre foi apaixonado pelas aves ou começou com um negócio sem pretensão de crescimento e desenvolvimento de genética? Eu criei galinhas quando era criança, mas voltei a criar quando adulto, visando lucro, né? Eu sempre gostei de aves, inclusive já criei patos e pássaros em gaiolas. Manuel Vieira: seu plantel está só aumentando. Sucesso sempre para você. Qual o seu gasto mensal com tantas aves? Eu gasto uns R$500 em média. Wellington Santos: você vai aumentar o plantel quando migrar para outra propriedade ou vai permanecer somente com essas galinhas? Acredito que dá para criar perus lá também. Olha, o terreno é grande. Eu vou construir uma casa lá e pretendo criar outros animais também. @Criatório Pena Preta Oficial: todas as galinhas de raça pura são consanguíneas? Bom, a maioria das minhas são. Quando a gente adquire aves de um criatório, geralmente são irmãs. O ideal é adquirir ovos galados ou aves de 2 ou mais criatórios e procurar saber a procedência das aves. Mas já está difícil encontrar um bom criador. Veja lá 2. @Dante: como funciona o melhoramento genético? Então, existem pelo menos 3 tipos de melhoramento. O mais simples é colocar um galo de raça pura com suas galinhas para obter aves com as características que a raça do galo tem. Tipo, um galo Rhode com galinhas caipiras comuns. Vai tirar aves mais produtivas. Produção de ovos é o forte da raça. Outro tipo de melhoramento é selecionando suas melhores aves para reprodução. Assim vai obter aves com mais qualidades nas próximas gerações. E o terceiro tipo de melhoramento é praticado na indústria, uma mistura dos 2 tipos anteriores, com muitos métodos de seleção e cruzamentos para desenvolver as híbridas comerciais. @Ícaro Jacob:
Como você avalia os cruzamentos? Exemplo, tem um biotipo específico? Bom, aves resistentes e produtivas são sempre interessantes para cruzamentos, mas tem algumas raças que não combinam, tipo cor e porte, né? Eu sempre avalio se sairão aves bonitas. @Murilo Wallace. Com quanto tempo faz o descarte das aves de postura? Galinhas poedeiras com 2 anos já podem ser descartadas. Daí em diante é só ladeira abaixo. @André Henrique. Olá, meu amigo. Tenho um pequeno problema com uma galinha, pois ela não está querendo chocar os ovos. O que devo fazer? Desde já, muito obrigado. Bom, faltou você dizer se ela está choca e não quer deitar sobre os ovos, ou se ela não entra em choco. De qualquer maneira, é muito difícil forçar as duas coisas. Tem que esperar a ave decidir. É interessante deixar alguns ovos no ninho para estimular ela. @Yuri Pinheiro. Um pintinho meu está com um caroço em uma das narinas. O que pode ser e como tratar? Deve ser boba aviária, como este, mas não precisa fazer nada além de alimentá-lo bem. Vai sumir, né? Esse caroço vai secar. Este aqui já está quase curado, mas você pode colocar a tuia avícola, que faz secar mais rápido. @Rodrigo Pereira. Em quais das fases de criação lhe dá mais trabalho e prazer? A fase adulta é só trabalho, mas essa fase dos franguinhos, até uns 2 meses, é só alegria. Passo horas observando. São muito ativos. @Sônia Dias. Qual a quantidade de aves para um plantel inicial? E quantos metros quadrados comporta o número de aves? 30 aves para quem está iniciando já está bom, caso não tenha nenhuma experiência. E um galinheiro de 10 metros quadrados será suficiente. @Lucivan Fernandes. Meu New Hampshire está com quase 4 meses. Já está cantando e já vi ele baixando algumas galinhas. Posso colocar os ovos para incubar ou esperar mais um pouco? Eu esperaria até os 5 meses e meio. É bem provável que a fertilidade dele esteja muito ruim. Pergunta de número 30, @Jean Lima. O que você acha das plantas com potencial proteico na alimentação das galinhas e como devemos utilizá-las? Eu acho uma alternativa viável para diminuir os gastos com a ração, porém é preciso ter conhecimento técnico ou procurar um técnico para fazer uma fórmula utilizando tal planta. Eu dou moringa de forma in natura, mas já ouvi um técnico dizendo que pode colocar 30% na ração. Ela deve ser triturada, depois deixar secar, ficar com umidade em torno de 15%, e aí sim misturar na ração. @Criatório Galinástico. Pretende trabalhar com raças para corte? Eu pretendo criar pequenos lotes, talvez para consumo próprio, mas não será por agora. Theo Lima. Tem vontade de ter a GLC em sua criação? Qual sua opinião sobre a raça? Por enquanto não, mas é uma boa opção para quem quer alta produtividade. @Bruno Pérez. Pergunta em espanhol. Quantas galinhas e politos tienes em total? Eu não costumo contar minhas aves, mas assim, por baixo eu tenho cerca de 100 aves. Está sempre chegando e saindo aves. @Márcio Dias. Olá, tudo bem? Assim, mau cheiro no bico e ronqueira nas galinhas. Pode-se usar trisulfim? O trisulfim é fraco para isso. Isso aí deve ser a coriza. De tormicina 100 ou tiladem. Vai melhorar. Última pergunta. @Mvideo para status. Na sua opinião, a criação de guinés ou galinha da Angola para postura e abate é um mercado promissor? Manda um abraço para Inhapi, Alagoas. Rapaz, eu não sou desse ramo,
mas aqui na região não tem muita saída. Como em muitas outras criações, cada região tem uma demanda específica. Tipo, aqui ninguém vende ovos de codorna, inclusive eu nunca comi. E não acredito que o povo vai passar a comer se eu começar a criá-las. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal. E em breve eu trarei outro vídeo interessante. Valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!